E a gente já começava a sonhar num computador quântico, com um computador quântico naquela época, né? 2006, quando os nossos computadores clássicos ainda eram bem clássicos ainda, né? Na física quântica vai além e a gente consegue então obter resultados que hoje não se consegue obter. Olá pessoal, você está mais uma vez no Muraki TV. O Muraki TV é um programa da Fundação de Apoio Institucional Muraki. Hoje nós vamos falar de computação quântica. Vou dizer uma coisa pra você, não sei nem o que é isso. Mas tem alguém aqui especialista, o professor Manuel Azevedo, que vai nos explicar na entrevista de hoje. Fique conosco. Então, vocês sabem que sempre quando entrevistamos alguém, a gente pergunta: quem é o professor Manuel Azevedo? Pois não. O professor Manuel Azevedo é professor da Universidade do Estado do Amazonas já há algum tempo, desde a antiga UTAN, inclusive. E como professor, depois eu fiz o mestrado. O mestrado foi em Campina Grande, na Paraíba, e onde eu cursei a engenharia elétrica, mas com ênfase em criptografia quântica. Professor, imagine 2006, quando os nossos computadores clássicos ainda eram bem clássicos ainda, né? Ainda estavam começando. E a gente já começava a sonhar num computador quântico, com um computador quântico naquela época, né? Só sonhar. E hoje a gente percebe que a Universidade do Estado do Amazonas já tem esse privilégio que muitos não têm, muitos estados daqui do nosso Brasil não têm um computador quântico, infelizmente, e a nossa Universidade do Estado do Amazonas tem um computador quântico. Legal. Mesmo que seja de 2 qubits, mas tem um computador quântico. Mas, professor, antes de o senhor falar da potência desse computador ou o que ele é, o nosso público ele é genérico. Eu não sei se o senhor consegue explicar o que é computação quântica. Tá, vou tentar. Começar do básico ali. Do básico. É. Os computadores clássicos, que são os nossos computadores que são utilizados atualmente, eles trabalham com os 0 e 1 na sua essência, né, no seu hardware, enfim. Lá nos princípios da linguagem de programação, utiliza-se exatamente a linguagem que só utiliza 0 e 1 na sua arquitetura. Então, 0 e 1 é o princípio, 0 e 1, 0 e 1. Ou seja, tem o seguinte princípio, né? 0 é onde você não está e 1 é onde você está. Então, segundo Newton, um corpo não pode ocupar 2 lugares ao mesmo tempo. Certo. Isso é na parte clássica, ou seja, nos computadores que nós utilizamos, que é 0 e 1. Nos computadores quânticos, a realidade é totalmente diferente. Einstein, então, descobriu que quanticamente falando, um corpo, isso do ponto de vista quântico, ele pode ser 0 e 1, mas pode ser 0 e 1 ao mesmo tempo. Isso na computação quântica. Computação quântica, ou seja, quanticamente falando, na essência da física quântica, nós temos essas possibilidades de um corpo ocupar 2 lugares ao mesmo tempo. E tem mais, ele pode, no intervalo de 0 a 1, também ocupar qualquer valor nesse intervalo, probabilisticamente falando. Então, é um diferencial extraordinário do ponto de vista quântico, dado exatamente que, como o computador clássico funciona somente com 0 e 1, e o computador quântico funciona com 0 e 1 ao mesmo tempo, e também nesse intervalo, qualquer valor que esteja entre 0 e 1, então, logicamente, que o potencial de um computador quântico é muito superior a um computador nosso clássico. Então, uma outra pergunta assim, também para leigo, né? Então, hoje, com a computação convencional, nós sabemos até onde ela vai, certo? Com a evolução das pesquisas na computação quântica, qual é esse salto que a ciência pode dar em termos, vamos dizer assim, para a sociedade perceber certas aplicações, né? Na medicina, na agricultura, no meio ambiente. Então, hoje, a computação convencional, ela consegue chegar até aqui. Na computação quântica vão aparecer novas aplicações. Aí só para o público entender melhor, assim, o que tem de... Eu diria o seguinte, eu diria que as aplicações que nós temos hoje, clássicas, bem como na indústria, bem como na área de fármacos, na área do agro, todas essas pesquisas que hoje existem
podem ser avançadas por meio das tecnologias quânticas. Porque veja o seguinte, veja, vamos colocar sensores quânticos. Os sensores, você diria, mas já existem sensores? Existem sensores clássicos. Eles são limitados. Uhum. Os sensores quânticos eles vão além daquilo que consegue se enxergar por meio dos princípios da física clássica. Uhum. Então, a física quântica ela vai além disso. Uhum. Ou seja, aonde digamos, os princípios da computação clássica e da física clássica param, a física quântica ela vai além. Entendi. Então, por exemplo, a questão de plantas, por exemplo, plantas, né, de um modo geral, e aí você tem açaí, cupuaçu e outras plantações que a gente tem hoje na nossa região amazônica. Só se consegue enxergar, né, até um certo ponto. A partir desse ponto, não consegue se enxergar utilizando a física clássica. Uhum. Na física quântica vai além e a gente consegue, então, obter resultados que hoje não se consegue obter. Para melhoria de quê? Melhoria da plantação, melhorias exatamente da questão da plantação, propriamente da colheita do açaí. Nós temos hoje aumentar o tempo de colheita, né? E isso aí seria extraordinário, mas claro que precisa se ainda pesquisar. Mas é possível, graças exatamente às tecnologias quânticas de um modo geral. O senhor falou também ali na apresentação acerca, por exemplo, dos diagnósticos cardíacos. Sim. Né, que hoje você faz o diagnóstico e você constata que aquele paciente tem ou não propensão, mas a partir daquele diagnóstico pontual. Isso. E que a computação quântica poderia fazer, vamos dizer, uma análise de prevenção, ou seja, esse paciente tem predisposição. Seria isso? A tecnologia quântica, como eu bem falei, então, ela vai em todas as áreas, né? Uhum. Então, na parte de medicina, há uma expectativa muito grande de a gente nós avançarmos nesse diagnóstico que já existe. Classicamente, existe esse diagnóstico de arritmia, mas eles podem ser melhorados por meio das tecnologias quânticas e da computação quântica. Então, resultados que de repente se poderia obter num computador clássico, esses resultados podem ser melhorados com o avanço exatamente da pesquisa, inclusive da inserção dos sensores quânticos e obter resultados que a gente não conseguiria obter num computador clássico. E aí, então, vai melhorar o quê? Vai melhorar o diagnóstico, a prevenção e uma série de fatores que a gente não conseguiria hoje, não consegue hoje com o nosso computador clássico. E olha, pessoal, eu quero dizer para vocês assim que eu fiquei sabendo também agora, que é uma matéria que eu não tenho muita profundidade, a maioria de nós, né? O professor vai ter que fazer um trabalho todo eu chamei de evangelismo, né? Para sensibilizar a comunidade da importância de introduzir o tema sobre computação quântica, certo? E daí vem a questão aqui da gente olhar o computador que nós temos, o professor vai dar uma dimensão. Um computador quântico mesmo, ele é muito caro. Né? É muito caro. Isso. E nós conseguimos, a UEA é a primeira universidade aqui no norte a ter um computador quântico, né, professor? Exatamente. Segundo o que foi dito, né? Isso me faz lembrar que uma curiosidade. Você disse que você é da antiga UTAN, né? Sou. Então, eu também era da antiga UTAN. Eu sou testemunha quando entrou o primeiro desktop na UTAN, naquela época. Não existia, cara. E os professores naquela época, aquela coisa ali em torno do computador, primeiro, isso, sei lá, 1990 e tal, por aí. E agora, nós estamos vivendo um momento de virada de chave. Porque quando a gente olha, vamos deixar o pessoal ver aqui a máquina, professor. Quando eu olhei para ele, eu disse assim, professor, isso aqui é uma impressora a laser colorida? Né? Mas isso é coisa de leigo. Essa é a impressora... Aí eu queria que o senhor falasse um pouco do equipamento, professor. Sim. Esse é o equipamento. Cada computador quântico, ele é medido pelo número de qubits, tá? Então, nós temos aí de 1 qubit até, segundo a IBM, mais de 100 qubits. Né? Dizem aí que
que já tem aí um processador de 1000 qubits, mas isso precisa ser provado mesmo, né? Porque É. muito se fala, mas a gente não sabe exatamente o que é verdade mesmo, o que não é, né? O Uhum. certo é que nós temos aí um de 2 qubits. Uhum. 2 qubits dá para fazer o quê? Dá para fazer muita coisa, inclusive avançarmos na questão da educação, né? Uhum. Da educação que a Uhum. gente tem aí da formação de pessoas, né? E a gente vai utilizar muito o computador quântico, porque ele é quântico, não é um computador normal, né? E Uhum. isso aí é fato. Então nós temos aí realmente a possibilidade de nós mostrarmos para as pessoas que querem aprender, né, como acessar, né? Esse computador que ele acessa por meio de portas lógicas, mas tem toda uma linguagem de programação. Nós temos aí linguagem de programação que nem Python, por exemplo, que é um Uhum. princípio muito bom, é uma base boa para você aprender outras linguagens quânticas, mas a partir do Python, quando você já tem uma base do Python, né, que é uma linguagem de programação, nós temos as linguagens propriamente ditas quânticas, que Uhum. são o Q-Shark, nós temos aí o Pennyline, e temos outras linguagens de programação que Ok. também são utilizadas para esse computador quântico. E aí, o que nós podemos fazer além do treinamento? Nós temos aí já alguns trabalhos que podem ser rodados num computador quântico, nesse computador quântico de 2 qubits, que ele é extensivo, sabe, professor? Uhum. A 8 qubits. Isso Uhum. Ou seja, numa pode ser expandido. simulação, numa Uhum. simulação nas nuvens. Ou Uhum. seja, a gente pega e coloca ele para trabalhar nas nuvens, Uhum. e ele, então, pode ser expansivo até 8 qubits, o que já é realmente uma coisa espetacular. Ok. Tá? Então, aí, a partir desse, aí a gente tem aquele convênio que a gente já fez lá com o Senai Cimatec, né? Uhum. Eles têm lá um simulador lá de 50 qubits. Pelo que eu saiba, não é um computador quântico, que nem o nosso, mas é Uhum. um simulador que faz exatamente até 50 qubits. Só uma E já pergunta, tem professor. No Brasil, quantas universidades têm computadores quânticos? pouquíssimas, Pouquíssimas. pouquíssimas. Eu acredito que desse naipe aí, pelo que as informações que eu tenho do fabricante lá, que é a Dovesly, Uhum. é exatamente a empresa que faz a distribuição aqui no Brasil, né? Eles me disseram que 3 computadores com o nosso, 3, né? Apenas 3 no Oh, Brasil todo. impressionante. É. Então, professor, eu sei que o senhor tem também vários colegas, né, que estão trabalhando, e eu queria assim, uma palavra final do senhor sobre também as pessoas que estão envolvidas, o apoio da reitoria. Acho que é muito bom a gente Sim, finalizar sim, esse sim. papo aí com Perfeito. uma palavra de agradecimento, né? E também o senhor não faz sozinho, o senhor falou que tem um time de professores que estão Exatamente. empenhados nisso, né? Isso. Além dos nossos reitores, né, que é o professor André Zogaribe e a professora Kátia Coceiro, né, que nos apoiam e apoiaram, inclusive, na compra desse computador quântico. Nós temos também o apoio do nosso diretor, que é o professor Josimar, da professora Samanta, que é diretora de qualidade. Mas nós temos aqui alguns professores que já trabalham aqui conosco, o professor Marcelo Weber Schiller, que ele é físico, né, ele tem pós-doutorado em física, Uhum. e trabalha aqui conosco no desenvolvimento já dos sensores quânticos. É claro que tudo ainda é muito incipiente, ainda é teórico, né? Nós precisamos desenvolver realmente o sensor quântico. Para isso, precisamos de verbas, né? E é isso que a gente está em busca agora para continuar a pesquisa. Porque não adianta realmente ter boas ideias, teorias, se de repente a gente não conseguir colocar tudo aquilo que a gente tem em mente para que ela possa Uhum. realmente tornar-se uma realidade. Fora isso, nós temos também eu que trabalho com criptografia quântica, segurança de dados, né? Tem mais o professor Jânio Slay também, que já trabalha com segurança também, que ele vai trabalhar comigo nessa linha. Além disso, nós temos também a professora Ellen, né, que estava aqui também, mas já foi. A professora Ellen, de Química, trabalha com a parte de Química Quântica, Uhum. que vai proporcionar também muitos estudos, e ela já está atenta exatamente o que o computador quântico pode ajudar exatamente na pesquisa que ela está desenvolvendo.
Ou seja, nós temos também um professor, Walter, Simões, e que já Uhum. trabalha com a inteligência artificial, mas agora ele está entrando na parte de inteligência artificial quântica. Quântica, aí a coisa embolou de verde. Exatamente. Então Isso é isso. aí. E além dos alunos também, né, Ah, temos aí legal. algum grupo de alunos que fazem parte do nosso laboratório e também da Liga Acadêmica Quântica, ou seja, nós Legal, somos legal, um dos poucos estados que tem uma Liga Acadêmica Quântica. legal. Pessoal, você que ficou até o final, e se esse conteúdo interessou você, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe, porque o objetivo deste canal é divulgar assuntos na área de ciência, tecnologia, educação, falamos do terceiro setor, sempre falamos de projetos do bem. Até mais.